É muito um prazer imenso e uma honra de ter aí você do meu ladinho. Cola aí em fila, em ritmo e vamos que vamos entreter. É muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização. Mete o dedo logo abaixo se inscrevendo no canal e fortalecendo. A união faz a força, como também faz a diferença. Levanta da cadeira, seu folgado, e vamos que vamos aí. Você tem direito à informação. Direito à informação. É exatamente aquilo que você ouviu. Você que está chegando, receba aí os meus cumprimentos, o meu forte abraço, o meu carinho e obrigado a todos os nobres senhores que fortemente têm aí nos dado audiência e o prazer imenso. Obrigado mesmo de coração para coração. Aqui você tem direito à informação. Vamos entreter. O direito brasileiro assegura, senhores, quais direitos ao amante? Exatamente quais são os direitos da amante? É sério, exatamente o que você está ouvindo. Se a fidelidade não é o direito exequível e a infidelidade não mais serve como fundamento para a separação, nada neste mundo poderia justificar a permanência da previsão legislativa como um dever, eu diria, como um dever legal, até porque ninguém é fiel, porque assim determina a lei, ou deixará de sê-lo por falta de uma ordem legal. Não há imposição legal de normas, de condutas que vai consolidar a estrutura desse vínculo familiar ou conjugal, mas simplesmente a sinceridade de sentimento e consciência dos papéis desempenhados pelos seus membros. Talvez na hora de se abandonar a expressão cônjuge, que tem a origem na palavra jugum, nome dado pelos romanos à canga, que prendia as bestas à carruagem. Daí o verbo conjugere vai designar o que? A união de duas pessoas. Entretanto, sob esse mesmo jugo, a mesma canga, talvez seja o caso de resgatar a palavra amante, que significa tanto a pessoa que ama como quem é objeto de amor de alguém. É expressão que melhor identifica a razão de as pessoas ficarem juntas, ou seja, porque se amam. Caso exemplificativo. Exemplo, senhores. O cidadão casado de uma cidade de Florianópolis viajava com frequência a São Paulo, por razão, claro, profissional. Lá conhece uma mulher, não a conta, e de casado, após algum tempo de relação, passam a conviver com ela de forma pública e constante, todas as vezes que está em São Paulo. Esta união duradoura, esta união vai criar o que? Um vínculo entre esse direito, o amante, a amante, na união estável. Não é exigível a coabitação, a prole ou período mínimo nos termos do artigo 1723. Então, para a amante não existe um prazo específico para comprovar ou provar esta união. E nos parágrafos 1º do artigo 1727 do Código Civil diz que a união estável não constituirá se as duas pessoas forem casadas, pois nesse caso será concubinato. No julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça do Ceará, esta apelação civil
no direito de família, ação de reconhecimento e dissolução de união estável, simultaneamente do casamento com relação extraconjugal, ausência de comprovação de separação de fato, a impossibilidade de declaração de união estável inteligente do artigo 1723 do parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro. Por isso, como no caso exemplificativo, não há qualquer impedimento. A pergunta que fica é: direito deve tutelar essa questão ou o companheiro inocente deve ficar a ver navios a velas? A tutela do direito em relação ao concubinato, como diz pela redação do 1727 do Código Civil, é previsto o impedimento para a união oficial de ambos. Entretanto, mesmo que as duas partes saibam, mas motivada pela adrenalina ou simplesmente pela química existente, continue nessa mesma relação, fica a pergunta se não deve existir aí a tutela do direito. Isso porque às vezes dessa relação fugaz se transforma numa relação com raízes de convivência e com um vínculo tão forte. E o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, já decidiu essa questão do concubinato, em relação ao dever de indenizar a parte que prestou serviços domésticos ao companheiro, onde se constituiria uma sociedade de fato. E também o julgamento sobre o abandono do ex-amante. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a mulher deveria ser indenizada por ter investido dinheiro na relação, onde durante 12 anos a concubina dividiu o parceiro com a sua mulher oficial. Separado da mulher, o parceiro passou a ter com a ex-concubina uma relação estável. Como vimos, houve a tutela do direito obrigacional, e no direito de família será possível ocorrer essa tutela. Tempo, afeto e aparência de união estável, admitindo-se a óbvia mitigação do aspecto de publicidade. São características que, em nosso sentir, embora não absoluto de per se, deve conduzir o intérprete a aceitar excepcionalmente a aplicação das regras do direito de família, a exemplo da pensão alimentícia ou de regime de bens. Imaginamos tal coisa, que a amante venha a ter um bebê, venha ficar grávida, venha estar gestante, e 9 meses após ter o resultado, ou antes, a pensão. Exatamente em relação ao regime de bens, entende-se que deve abranger somente o patrimônio adquirido na constância da relação, devendo ser provado, bem como não existir uma presunção de que todo o patrimônio foi adquirido conjuntamente. O recurso especial previdenciário, pensão por morte, rateio entre viúva e concubina, simultaneamente de relação marital, união estável, não configurada impossibilidade. A exigência é para o reconhecimento da união estável, é que ambos, o segurado e o companheiro, sejam solteiros, separados de fato ou judicialmente, ou viúvos que convivam com entendimento familiar, ainda que não sob o mesmo teto, excluindo-se assim para fins de reconhecimento da união estável. As situações de concomitância é dizer de simultaneamente de relação marital. É firme a jurisprudência na afirmação de que se reconhece a companheira de homem casado, mas separado de fato, ou de direito, divorciado ou viúvo, o direito na participação nos benefícios previdenciários e patrimoniais decorrente de seu falecimento, concorrendo com a esposa, ou até mesmo excluindo a participação de hipótese que não ocorreria na espécie, de sorte que a distinção entre concubinato e união estável hoje não oferece mais dúvida. Ainda sobre pensão por morte, em sentido diverso,
o direito civil, processual civil e previdenciário, a divisão de pensão por morte entre a viúva e a companheira, a comprovação de coabitação em regime marital e dependência econômica. Esta incidência dos artigos 226 do parágrafo 3º da Constituição e do 1723 do Código Civil e 27 do parágrafo 2º da Lei Complementar número 28, o reexame necessário, não provido, prejudicado o recurso voluntário, decisão por maioria dos votos. Em recente decisão da terceira turma, entendeu que o STJ, que é devido à pensão alimentícia à concubina, que conviveu por 40 anos com o companheiro. Nossa conclusão, nobres senhores, como se vê o entendimento jurisprudencial, não é conservador em relação a certos assuntos, porém quanto ao direito obrigacional e direito de família, em específico, a pensão alimentícia e regimes de bens, no direito previdenciário a questão não é pacífica quanto à possibilidade de concessão da pensão por morte em relação ao concubinato ou amante, havendo tanto decisões favoráveis como contrárias. É exatamente, nobres senhores, é exatamente relacionado aí aos direitos da amante ou do amante. Nobres senhores, está aí a mini pílula do direito. De abraço, de obrigado, de abraço aí para todos vocês. Siga-me em fila e ritmo. Obrigado.